Ontem foi uma quarta-feira extremamente importante no mercado financeiro, a conhecida Super Quarta-feira, onde tivemos decisões de políticas monetárias do Banco Central americano, em que eles mantiveram a taxa de juros inalterada entre 5,25% e 5,5%. Fiz um vídeo detalhando tudo o que eles falaram em seu comunicado, como isso afetou os mercados e como afeta aqui no Brasil. Mas no final da tarde, o Banco Central brasileiro também baixou a taxa de juros em 0,5 pontos percentuais. Temos agora uma Selic em 12,25. Ou seja, a diferença entre a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos vem diminuindo e isso eu vou explicar os efeitos que podem causar em nosso planejamento, nos nossos investimentos. Essa decisão ela já era esperada para o mercado, tanto a manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, como a do Banco Central brasileiro, em cortar em meio ponto percentual. E aqui eu quero passar alguns detalhes importantes. Então fique até o final porque a gente vai falar sobre os investimentos e como isso afeta cada um dos principais investimentos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, bate no sininho, deixa ele ativado, comente, isso me ajuda nesse trabalho de pesquisa, divulgação, gravar aqui diariamente e batalhar na linha da educação brasileira. Inclusive, falando nisso, eu tenho uma comunidade que é a Liberdade Sem Fronteiras, o descritivo está aqui no vídeo, o QR Code está na tela. Junte-se a nós, a gente faz vídeos aprofundados semanalmente, encontros mensais toda última segunda-feira do mês, das 7 às 8h30 da noite, com debates, relacionamento entre pessoas, já somos mais de 100 pessoas e começamos há pouco tempo, portanto já tem bastante conteúdo ali disponível para quem entrar. Indicação de livros, indicação de filmes sob as perspectivas econômicas e encontros trimestrais que a gente faz para estimular negócios entre as partes. Então, junte-se a nós, QR Code na tela e o link está no descritivo. Pois bem, voltamos aqui à taxa de juros. A Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros do país, aquela que serve como referência para grande parte dos empréstimos. Sabemos que essa taxa referência no Brasil, por questões burocráticas, por questões de setores oligopolizados, dificuldades, impostos, barreiras, Estado intervencionista, essa taxa acaba sendo muito maior. A taxa básica agora está em 12,25%, mas ninguém consegue tomar um empréstimo a 12,25% ao ano. A legislação no Brasil ela é extremamente leniente e ela favorece ao devedor. Ela tem uma recuperação de crédito depois judicializado de mais de 4 anos. O devedor, ou melhor, o credor recupera 19% mais ou menos daquilo que lhe estão devendo. Quando na Inglaterra, recupera mais de 90% em pouco menos de um ano. Para dar um exemplo e entender por que realmente as taxas de juros no Brasil são altas, diferente do que prega grande parte da esquerda. Um outro fator importante, 80% do crédito no Brasil está na mão de 5 bancos. E mais, o governo ele é um concorrente direto com a disponibilidade de crédito. Afinal de contas, quando um governo gasta mais, ele precisa captar dinheiro para financiar os seus gastos. E ele pode fazer emitindo dívida, em que ele, obviamente, o endividamento público aumenta, isso é uma pressão nos juros, uma pressão na moeda, como eu vou falar daqui a pouco, mas também ele pode ir aos bancos e competir com essa disponibilidade de crédito com as pessoas físicas, ou seja, é muito melhor emprestar a um governo do que, o governo brasileiro, que a chance de tomar calote é muito baixa, do que emprestar a pessoas físicas que pode ter maior chance de tomar um calote nessa dívida. Portanto, todos esses fatores e alguns outros, como eu já falei aqui, impostos altos, burocracias altas, faz com que a taxa de juros no Brasil, praticada no mercado real, seja muito mais alta do que aquela que é a referência, que é a Selic, em 12,25%. Mas, de qualquer maneira, essa decisão foi em linha com as expectativas do que o mercado esperava, que o Banco Central cortasse em meio ponto percentual, e até porque a atividade econômica ela vem desacelerando lentamente. Hoje nós tivemos inclusive a produção industrial no Brasil, em que ela ainda teve um crescimento de 0,6%
anualizada, mas ela é composta de 25 categorias. Dessas 25 categorias, mais de 20 não subiram. Grande parte foi puxada pela indústria extrativa, que tem a ver com lá no começo da cadeia produtiva. Portanto, está muito centralizado, esse 0,6 de alta foi centralizado na indústria extrativa. E isso é, obviamente, uma concentração. Quando você olha linha por linha das atividades econômicas e dos 4 grandes grupos, 4 maiores grupos que compõem a atividade industrial brasileira, só uma subiu. Então isso realmente é preocupante e a atividade ela começa a desacelerar. O PIB no primeiro semestre ele teve uma alta no semestre como um todo, e dentre a alta do PIB, 15% foi a alta do agronegócio. A expectativa é que no segundo semestre essa alta do agronegócio seja por volta de 1,5%. Então é bem provável que o Brasil passe a ter uma recessão técnica no segundo semestre. Inclusive o IBCBR, que é a prévia do PIB do mês, ele já veio negativo na leitura da semana passada. E isso é simplesmente uma leitura técnica. Grande parte do agro é puxado pela soja, que tem o seu ciclo no começo do ano. Enfim, então você consegue ter mais ou menos uma leitura do que vai ser o PIB e é bem provável que tenhamos um PIB negativo no segundo semestre, ainda fechando positivo por conta da alta forte no primeiro semestre. Então, atividade desacelerando, que obviamente ajuda a pressionar ou não pressionar a inflação, e aí com isso você pode baixar mais a taxa de juros, tá? Ou seja, o processo de desinflação ele está em processo, mas os núcleos da inflação, aquela leitura da inflação tirando o preço de energias e alimentos, continuam ainda fora da meta. E o grande ponto que foi falado no comunicado do Banco Central é que mantém um olho firme no fiscal brasileiro, ou seja, o Brasil gastar mais do que arrecada pressiona a taxa de juros, mas ele não mencionou nada no comunicado da eventual mudança da meta que o governo vem falando para 2024, ou seja, para o ano que vem, dentro do arcabouço fiscal, que ele já era furado matematicamente, a dívida já cresceria e ele seria praticamente inexequível, como eu venho falando aqui há muito tempo, matematicamente aquelas contas não fecham e agora eles resolveram assumir verdadeiramente que não fecham. Ou seja, eles querem então mudar a meta do ano que vem, que era ter uma meta de superávit zero, né, de déficit zero, perdão, e querem mudar para poder ter um déficit entre 0,25 ou meio ponto percentual do PIB. Ou seja, assumiram que as contas não fecham e que querem e precisam gastar mais. Só que quando você permite uma alta maior no déficit, você tem, obviamente, expectativas no mercado de que as regras não serão cumpridas e o mercado começa a exigir mais taxa de juros, e isso pode dar um risco para a moeda brasileira e isso naturalmente leva ao Banco Central a ter que subir a taxa de juros para controlar os preços numa eventual alta da inflação novamente. Então todo esse cenário ele é muito interligado e mostra o risco fiscal brasileiro. Hoje o fiscal ele é deteriorado e matematicamente a dívida brasileira não apenas crescerá, como já está crescendo. Inclusive o FMI fez um estudo em que para 2028 é esperado que a dívida PIB se aproxime muito de 100%, ou seja, que a dívida seja praticamente 100% do PIB, o que hoje está em 76%. Vamos lembrar que isso bateu na casa dos 73%, 74% pós-pandemia. O Brasil foi o único país no mundo que teve a sua dívida em queda pós-pandemia, mas já voltou a subir novamente, tá? E de novo, como eu falei, sabemos que isso é uma taxa referência, mas as taxas reais praticadas no mercado são mais altas por todos os pontos que eu mencionei. Pois bem, a gente viu todos esses dados que eu mencionei, a gente consegue ver nessas imagens que a produção industrial subiu 0,6%, mas passei alguns detalhes das atividades que está muito concentrada. A inflação brasileira, que a última leitura veio no ano 5,19%, que é fora da meta estipulada, e que o Lula falou na semana passada que os mercados obviamente ficaram de cabelo em pé, mas era óbvio, desde sempre, desde antes da eleição, em que ele disse que o governo não vai cumprir a meta e
de zerar o rombo nas contas públicas. E aí, obviamente, começou uma certa crise interna, principalmente entre o Haddad, o ministro da Fazenda, e o Rui Costa, o ministro da Casa Civil. O Haddad, que já escreveu um livro em 1998 chamado Em Defesa do Socialismo, se declarando marxista, ele é o que tem sido buscado a maior responsabilidade dentro das contas e buscar zerar o déficit. Em contrapartida, toda a ala ideológica do PT vem falando que isso é impossível e não querem cortar gastos. Claro, isso é o puro populismo. E também não acho que o Haddad goste de cortar custos. Obviamente, eles são, como ele autodeclara, marxista e, portanto, de um partido de extrema esquerda, como que é o que governa o Brasil hoje, eles querem gastar para se manter mais ainda no poder. E, portanto, cresce a aposta, no geral, dos mercados de que a mudança da meta irá acontecer. E onde isso tem um problema muito grande, quando você começa a entender que a regra simplesmente é mudada no meio do caminho, porque você não faz questão nenhuma de respeitá-la, as expectativas de risco elas são embutidas nos ativos. Se você vai emprestar dinheiro para o Brasil, você começa a exigir uma taxa maior, porque você sabe que o endividamento continuará crescendo. A mesma coisa funciona na nossa casa. Se você é extremamente endividado e vai ao banco, a taxa de juros vai ser maior do que para uma pessoa que não é endividada e tem uma responsabilidade fiscal muito maior, uma responsabilidade doméstica ou responsabilidade na sua empresa com as contas muito maior. Então, isso é um critério de risco. Com isso, as curvas de juros brasileira futura, a expectativa das taxas de juros futuras, obviamente subiram muito após a fala irresponsável de Lula, além de toda a irresponsabilidade dos seus atos de gastar muito mais e também de toda a irresponsabilidade de muitas pessoas, economistas brilhantes, que fizeram apoio a um governo que obviamente sabe que a conta não fecharia. Tá? Bom, aqui temos um histórico da Selic brasileira. Então a gente viu que ela chegou na mínima histórica lá no auge da pandemia de 2% e depois começou a subir. Ninguém acreditava que o Brasil tinha virado uma Suíça para ter uma taxa de juros tão baixa com todo o risco embutido que o Brasil tem. Então a gente vê a taxa hoje em 12,25% depois desse corte de meio ponto percentual. O Brasil ele tem hoje a taxa de juros real mais alta do mundo. E o que é a taxa de juros real? Você pega a taxa de juros nominal, 12,25%, desconta a expectativa de inflação para os próximos 12 meses e você chega nessa taxa de juros real. Ou seja, se você compra um título público brasileiro atrelado à inflação, você tem mais ou menos essa taxa, ou seja, inflação mais uma taxa de juros. Essa taxa de juros é a chamada taxa de juros real. Tá? E aqui a gente vê o Brasil em primeiro lugar com uma taxa de juros real de mais ou menos 6,9%, o México muito parecido, 6,89%, a Colômbia 6,48%, a Hungria, o Chile, a Indonésia e assim sucessivamente. O Brasil voltou a ser o país com maior juros real do mundo, mesmo com a redução da Selic. Como a expectativa de inflação e a inflação caiu e o Brasil foi o primeiro país no mundo a começar a subir a taxa de juros lá atrás, em 2022, quando esse processo inflacionário no mundo estava começando, o Brasil reduziu a inflação antes dos outros países. E a taxa de juros mais alta com uma inflação mais baixa, você tem uma taxa de juros real altíssima. Só que isso, obviamente, inviabiliza ou dificulta a economia real. Você vai tomar um crédito e o crédito é mais caro. Então você desestimula o crédito por parte das pessoas físicas, por parte das empresas e a atividade econômica desacelera. Só que se você baixa a taxa Selic na canetada, por exemplo, sem ter as condições fiscais para tal, o que acontece é que a inflação sobe e o Banco Central precisa subir a taxa de juros novamente. Quem não lembra, quando a Dilma, junto com o presidente do Banco Central, o Tombini, na época, ela baixou a taxa de juros na canetada, um ano depois a inflação tinha explodido e as taxas de juros estavam de volta no mesmo patamar de um ano antes. A Turquia, por exemplo, o Erdogan, no meio da pandemia, mandou embora 3 presidentes do Banco Central, porque ele queria baixar a taxa de juros e os presidentes não queriam, porque sabiam que era um ato irresponsável. Portanto, ele mandou embora esses presidentes, baixou a taxa de juros na canetada de 20% para casa dos 9%, e hoje, mais de um pouco de um ano depois,
a inflação, depois de a inflação atingir mais de 100% na Turquia, eles estão com a taxa de juros em 35%, ou seja, muito mais alto do que os 20% que estavam antes. Então não adianta baixar a taxa de juros na canetada sem fazer a lição de casa e cuidar as suas contas, porque senão o mercado exigirá taxas mais altas para emprestar dinheiro para um país que precisa de empréstimo para fechar as suas contas. Então, eu falei dos juros reais. Quando a gente fala dos juros nominais, a gente vê que a Argentina é o país com maior juros do mundo, inclusive passando Zimbábue. Aqui a gente está vendo os principais países, então acabou não incluindo países mais periféricos. Tá? Argentina com taxa de juros que já está em 135%, ou 133%, perdão. A Turquia com 35%, como eu acabei de falar do caso do Erdogan. A Hungria com 13%. Então, mesmo que a Argentina tenha uma taxa de juros de 133%, a nominal, a inflação está em 150%. Então, a taxa de juros real na Argentina é negativa, uma vez que a inflação é maior do que a taxa de juros. Tá? Então, essa é a diferença entre taxa de juros real e taxa de juros nominal, que encarece o crédito. Olhando um pouco aqui a rentabilidade das NTNBs, e a gente começa a entrar um pouco na parte de investimento. NTNB é a nota do Tesouro Nacional da série B, ou seja, você empresta dinheiro para o governo e o governo te paga uma rentabilidade, ou te dá uma rentabilidade do empréstimo que você fez para ele acima da inflação. Então ele te paga IPCA, o que for a inflação no período, mais uma taxa fixa. Vemos que hoje os juros real que o governo paga quando você empresta dinheiro para ele está quase IPCA mais 6, inflação mais 6, o que é uma taxa extremamente alta. Até mesmo, como comparativo, eu peguei essas duas matérias aqui que data de 2015, no auge da crise econômica, onde o PIB caiu em 2 anos 7% com a Dilma e que ela transformou a Petrobras na empresa com maior dívida corporativa do mundo, as distribuidoras geradoras de energia todas quebradas, que tiveram que ser salvas com dinheiro público, socialização do prejuízo por todos nós. Na época, estava pagando juros real às NTNBs de 7,5%, IPCA mais 7,5%. Agora está quase IPCA mais 6%. Ou seja, comparando um cenário a outro, vemos que as taxas de juros reais no Brasil estão extremamente altas, o que configura, dependendo do seu perfil, se entende como funciona o mecanismo de alocação, uma interessante análise para ver se faz sentido alocar o capital nesse tipo de ativo. Não é uma recomendação de investimento, mas vale conhecer mais. Eu, particularmente no meu perfil, tenho alocado nesse tipo de produto, sabendo que isso não é para uma liquidez imediata, apesar de eu poder ter essa liquidez imediata nesse investimento, mas vale conhecer as suas características e, portanto, não é uma recomendação de investimento sem o conhecimento do teu perfil, que é justamente isso que a gente faz na Aquavero, tá? Pois bem, falando aqui novamente, aproveite porque a gente se aprofunda muito mais nesse conteúdo, junte-se a nós na comunidade Liberdade Sem Fronteiras, tem o QR Code aqui, tem o link na tela também, com todos os tipos de vídeo que eu falei, vídeos aprofundados semanais, encontros presenciais trimestrais, encontros ao vivo online mensais, enfim, pessoas de renome que eu levo mensalmente para falar dentro da comunidade de um tópico específico de sua especialidade. Enfim, junte-se a nós, porque a gente não consegue mudar esse país sem ser pelo caminho da educação. Tá? Vamos agora entrar na questão dos riscos. O Brasil baixou a taxa de juros e os Estados Unidos manteve a taxa de juros. Portanto, a diferença entre a taxa de juros dos dois países vem diminuindo. Estados Unidos sobe, ao longo do tempo subiu, agora ele mantém e o Brasil começa a cair, esse diferencial cai. E é isso que a gente vê na tela. Aqui só tem datado até setembro. Então, o que a gente vê é a linha vermelha, que é a taxa de juros do Brasil, que caiu mais um pouco, porque isso aqui está desde setembro, ou seja, nós já estamos em 12,25 e os Estados Unidos mantiveram. Então, quando o diferencial de taxa de juros diminui, e se a gente pega os juros real dos dois países, também diminuiu. Com isso, as pessoas, os investidores, começam a olhar e falar, opa, faz sentido eu manter o dinheiro no Brasil, se cada vez mais a taxa de juros tem uma semelhança entre os dois países. Veja, essa semelhança ela ainda é grande.
A taxa de juros real no Brasil, como a gente mostrou, está em 6,8%. A taxa de juros real dos Estados Unidos está na casa dos 1,5%. Então a diferença é grande. Só que se um americano ou um investidor americano toma uma dívida lá fora para trazer o dinheiro para cá, ele tem que transformar em real. Tem o custo de fazer o hedge cambial. Ou seja, você não pode ficar exposto à variação da moeda, senão o real pode desvalorizar e comer toda a diferença de juros que esse investidor tem. Então, quando você coloca todos os custos embutidos, esse diferencial de taxa de juros ele não é tão relevante. E se ele não é tão relevante, não faz muito sentido ficar trazendo capital para cá, ou os que já estão aqui poderiam mandar esse dinheiro de volta. Saindo dinheiro para cá ou entrando menos, faz com que possa ter uma desvalorização da moeda, que faz com que os preços subam e o Banco Central precisa subir a taxa de juros. Tudo isso para mostrar num cenário em que não é fácil o Brasil continuar na trajetória de queda de juros, por mais que o Banco Central tenha falado que sim, baixará mais as taxas Selic aqui no Brasil nas próximas reuniões. Mas há o risco das taxas de juros nos Estados Unidos ficarem altas por bastante tempo, que é o que eu acredito, ou até mesmo eles terem que subir um pouco mais, e aí você pressiona não apenas o Brasil, mas todos os outros países emergentes, inclusive a Europa, inclusive Japão, que não é considerado país emergente, mas todos os países do mundo acabam sofrendo influência das taxas de juros dos Estados Unidos. Tá? Ainda mais quando os Estados Unidos vem passando por problemas estruturais de déficit. A dívida americana está em 130% do PIB, bateu 33 trilhões e meio. O americano médio está extremamente endividado. A dívida no cartão de crédito passou de $1 trilhão com juros médios de 21%. Créditos estudantis, ou seja, empréstimos estudantis, com taxas de mais de 8%. Hipotecas também, mais de 8%. A maior taxa desde os anos 2000. E grande parte dos americanos, o americano médio, já não tem mais 100% do que é exigido pelos bancos para conseguir crédito para uma hipoteca. Isso pode dar chance da economia americana desacelerar mais rápido e eles não terem mais que subir tanto a sua taxa de juros. Mas tem alguns problemas. O déficit fiscal, por exemplo, que mantém esse endividamento alto dos Estados Unidos, pressiona também as taxas de juros por lá. Os investidores, para emprestar aos Estados Unidos, exigem uma taxa de juros maior, afinal de contas estão emprestando para alguém endividado, mesmo que os Estados Unidos estão mais endividados. O americano médio está endividado e isso também é um risco maior como um todo. Outro ponto importante, durante a pandemia, o governo americano distribuiu cheques, fez essa distribuição de renda que levou a poupança do americano em algum momento a ultrapassar $2 trilhões, como é possível ver nessa imagem aqui. Sim, eles já gastaram uma boa parte dessa poupança, mas ainda tem $1 trilhão em poupança do americano que recebeu durante a pandemia e que isso pode se transformar em consumo, ou se transforma em consumo. 55% do PIB americano vem de gastos privados. Desses gastos privados, 75% vem de serviços. Gastos com serviços é menos afetado pela alta de juros do que gastos, por exemplo, com bens duráveis, que representa 5% do consumo privado nos Estados Unidos. Ou seja, ainda a taxa de juros alta nos Estados Unidos está demorando para ter efeito no mercado de trabalho. Os rendimentos reais dos americanos, ou seja, acima da inflação, têm subido também. Então isso dá mais poder de compra aos americanos, que com uma poupança ainda grande, depois da distribuição de renda pela pandemia, quando eles deram um cheque nos Correios nos Estados Unidos, pode ainda pressionar o consumo. Ou seja, consumo mais alto pressiona a inflação, o mercado de trabalho americano ainda está extremamente forte, isso também pressiona a inflação, portanto é muito difícil que os Estados Unidos consigam derrubar as suas taxas de juros no curto prazo, e isso coloca pressão na taxa de juros brasileira, por mais que governos populistas digam que precisa baixar a taxa de juros. Pode baixar, a inflação sobe, mais cedo ou mais tarde terá que subir novamente. Então, esses dados são extremamente importantes. Olhar o fiscal brasileiro, que está num caminho de deterioração, isso é uma matemática, a dívida brasileira continuará crescendo. A arrecadação tributária, ela está em queda pelo 4º mês consecutivo, como eu já fiz um vídeo explicando isso e coloquei todas as matérias disponíveis, está também aqui no meu canal.
dificuldade do governo de aprovar algumas medidas de aumentos de receita. Eles precisam cobrir um rombo de 168 bi se quiserem manter a meta para o ano que vem zerada, mas já falaram que vão mudar a meta, mas mesmo assim seguirão aumentando impostos, como já estão fazendo, para aumentar a receita. Só que quando você aumenta imposto, você estrangula a atividade econômica. Estrangular a atividade econômica, você tira dinheiro da mão da população e tira dinheiro da mão das empresas, e aí, obviamente, você pode ver uma desaceleração econômica, que com os juros mais altos, caso os Estados Unidos mantenha mais alto, a gente pode entrar num processo de ampla desaceleração mesmo econômica. O PIB do segundo semestre, ele é mais contraído do que no primeiro semestre, pelos motivos que eu expliquei no começo do mundo, e a gente tem um mundo agora com juros altos e um problema de geopolítica. Ou seja, Estados Unidos brigando com a China pode invadir Taiwan, tem Ucrânia e Rússia, tem Israel e o Hamas, agora apoiado pelos Estados Unidos, que se mantiver no caminho de disponibilizar dinheiro para Israel, pode aumentar o seu déficit fiscal, isso pressiona mais a taxa de juros, que pressiona também a taxa de juros dos países emergentes como um todo. E aí a gente entra na parte de investimentos. Com tudo isso que a gente falou, com todo esse cenário, é bem provável que tenhamos um próximo cenário, uma próxima década talvez, de taxa de juros estruturalmente mais altas do que foi a década passada, quando os bancos centrais injetaram trilhões de dólares na economia, jogando as taxas de juros para baixo. Então no Brasil, o que a gente vê é oportunidade em ativos pós-fixados, ativos atrelados ao CDI, um CDI se mantendo mais alto, mesmo que caia para 12, para 1,75, ainda é uma taxa estruturalmente alta, não para o Brasil, que tem um fiscal complicado e com os Estados Unidos em juros mais altos, obviamente exige essa taxa de estruturalmente mais alta, mas é um número nominal alto, que permite que quem tem dinheiro consiga colocar num CDI. Se você aceitar um risco, tem muitas ações que estão com preços extremamente atrativos. Veja, repito, isso não é uma recomendação de investimento, mas é uma abertura de olho para oportunidades que possam estar passando. Ainda dentro da renda fixa, eu mostrei as NTNBs, títulos públicos atrelados à inflação, com taxas de juros reais, ou seja, acima da inflação, com quase 6%. Então, internacional, comprar título público americano pagando 5% ao ano é uma oportunidade se fizer parte do seu perfil. E aí que eu falo, não faça nada utilizando esse vídeo para isso, que não é uma recomendação de compra, mas é isso que eu faço na nossa atividade primária. Então, me procurem, posso ajudá-los, se quiser me coloco à inteira disposição, a gente fala disso também na minha comunidade. Commodities pode ser uma oportunidade se você entender o risco, saber que é extremamente volátil, olhe o mercado de uma maneira diferente. Imóveis também, no momento em que você vê um cenário de juros que começou a cair um pouco, mas que, como eu falei, eu acho que tem um piso que não deverá cair muito abaixo, você pode ter uma oferta de imóveis, seja físico ou seja através de fundos imobiliários, que possa fazer parte da sua carteira. Então, olhe como um todo com carinho, entenda bem o processo que está acontecendo à nossa volta, e é justamente isso que eu faço na nossa comunidade. Tentar passar detalhes que estão abaixo daquele ponto do iceberg que a gente consegue enxergar. De novo, nada disso é uma recomendação de investimento, mas é uma análise macroeconômica que aí sim, amparada em dados, fatos e números, tentamos chegar no máximo daquilo que é o seu perfil para que a gente possa entender o ciclo econômico e nos proteger de tudo que vem adiante.